de uma cidade do interior de Minas, né, Vale? Professor, Oi, acho que tem um colega aí esperando para entrar. colega esperando para entrar. Eu acho que não. Agora sim. Agora tem um, dois, três, quatro, cinco colegas esperando para entrar. Você tem razão, desculpe. Mas eu só fiz uma contextualização meio boba, tá? Mas é basicamente pegar esse arquivo que eu forneci, fazer uma análise espectral e determinar qual a frequência da nota que está naquela análise espectral. Okay? Frequência ou que nota que é do Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, alguma coisa assim. Okay? Mas a frequência é melhor porque é mais científica do que do Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E são 3 exercícios fáceis para entregar na terça-feira que vem. Tudo tranquilo? Beleza? E aí, para você resolver a terceira questão, você vai precisar da aula de hoje. A aula de hoje a gente vai ver como fazer uma análise espectral na real, né? Não com uma fórmula, calculando uma integral, mas você vai a campo, pega os pontos, analisa um fenômeno, registra a amostra e volta para o teu laboratório e faz análise espectral. Se não há nenhuma dúvida sobre a lista, eu vou já começar a nossa aula. Tá tranquilo então, pessoal? Roberto Sá está querendo entrar. Então vamos passar para a nossa aula. Isso aqui. Para variar, eu esqueço de colocar a primeira transparência. Vamos lá, sinais e sistemas. Nós ainda temos, com a aula de hoje, ainda temos 4 aulas. Então, vamos aproveitar as nossas 4 aulas. Então, o que a gente vai ver hoje é como fazer uma análise espectral de um sinal discreto. Okay? E o professor Newton, para pegar o gancho, ele botou assim uma base de comunicação digital, onde eu entro com os bits, né? Um sistema analógico digital, pego um sinal analógico, transformo isso em bits, passo para um modem, transmito, do outro lado eu tenho a mesma coisa em sentido contrário. Okay? Isso aqui nós vamos ver melhor em processamento digital de sinais. Tá? Processamento digital de sinais é praticamente só isso aí. Mas é importante vocês entenderem da onde que veio as nossas amostras. Deixa eu voltar lá. Eu já vou explicar, mas eu quero deixar claro que esse sistema aqui não é apenas para comunicação digital. Qualquer sistema de processamento digital de sinais tem essa configuração. Eu tenho um sinal no mundo analógico, tá? A natureza é eminentemente analógica. Okay? Todos os sinais que vocês têm, sinal de voz, sinal de música, sinais sismológicos, sinais de temperatura, sinais biológicos, são todos analógicos. Você coloca um bloco, que é um conversor analógico digital, transforma isso em números. Tá? Em geral, esses números são bits, porque a gente trabalha em sistemas digitais que utilizam bits para representar números. E aí nós temos algum tipo de processamento que vocês vão ver lá na próxima etapa, em processamento digital de sinais. Tá? Há alguns anos eu dou esse curso, provavelmente vocês vão ver comigo. Transmite, do outro lado, você tem um outro sistema de processamento que pega o sinal que foi transmitido, transforma em bits, em números, né? Na verdade, e tem outro bloco digital analógico que transforma de novo no sinal. Então, toda
a base de processamento digital de sinais é baseado nesse bloco que eu conversou, analógico digital, pega um sinal, tira amostras e transforma em bits, e nesse sinal, que pega as amostras do sinal que estão representadas em bits e transforma de novo no sinal analógico. Okay? Mas isso aí a gente vai ver em detalhes em processamento digital de sinais. Harry Nyquist, que eu nunca me canso de falar, esse cara é um verdadeiro gênio, né? Ele atirou para tudo que é lado de engenharia elétrica e acertou. Amplificadores alimentares, sistemas de controle, processamento digital de sinais, transmissão em telecomunicações, tá? O cara é um verdadeiro gênio e, por todos os lados de engenharia elétrica, ele fez alguma coisa que estava muito correta e essa coisa subsiste até hoje. A gente aprende nos cursos de engenharia muita coisa que o Sr. Harry Nyquist fez. Mas eu estou interessado agora em sinais amostrados. O que são sinais amostrados? São os sinais que a gente utiliza normalmente para fazer a nossa análise no domínio digital. São sinais que eu pego o sinal da natureza e transformo em amostras. Essas amostras serão representadas por números e esses números serão processados digitalmente. Então, nesse caso aqui, o nosso amigo Newton, ele pegou um período de uma senoide, okay, e representou por suas amostras, tanto aqui quanto aqui. Okay? Já eu vou voltar a isso, tá? Mas simplesmente, vocês podem ver que aqui eu tenho tempo em modo contínuo, em modo analógico, é um tempo contínuo, e aqui eu tenho um tempo discreto. As amostras só existem em instantes muito bem determinados do tempo. Esses instantes, tá, são múltiplos do intervalo de amostragem. Eu vou puxar isso aqui. Vou puxar um pouquinho brasa da minha sardinha lá de processamento digital de sinais. O que é o meu processamento digital? Eu utilizo amostras de sinais em tempo contínuo, tá? Opero em tempo discreto, implemento por meio de algoritmos que utilizam 3 operações básicas: soma, multiplicação e atrasos. Quando eu falo soma, eu estou incluindo a subtração. Quando eu falo multiplicação, eu estou incluindo a divisão. Okay? Então, qual que é o nosso conceito? A gente tem uma amostra de um sinal em tempo contínuo, a gente tem um sinal em tempo contínuo, a gente retira amostras em instantes muito bem selecionados do tempo, e depois essas amostras são convertidas em números, e a gente trata essas amostras por meio de algoritmos, tá, que utilizam 3 operações básicas: adição, multiplicação, atrasos. Tá? O atraso para a gente vai ser um armazenamento simplesmente da amostra, eu permaneço com ela armazenada em determinado tempo e depois eu utilizo de novo. Tudo bem até aí, pessoal? Eu já vou dar mais exemplos disso, para você entender do que eu estou falando. Apresentando para todo mundo. Então, vou lá. Então, amostragem. A primeira coisa que eu tenho que fazer é obter a amostra do sinal a ser processado. Se vocês olharem aqui, eu tenho um sinal em azul, numa linha contínua. Esse sinal é o sinal em tempo contínuo, tá? Você pode ver, qualquer que seja o valor de t, existe o valor para esse sinal. O que faz? O que eu faço? Eu venho aqui, em T maiúsculo de segundos, eu vou lá e meço o valor desse sinal e guardo esse valor como se fosse uma amostra para representar o sinal. Nesse caso aqui, em t igual a 0, essa amostra aqui representa o sinal. Quando t minúsculo igual a t maiúsculo, essa amostra aqui representa o sinal. Quando t minúsculo é igual a 2t maiúsculo, essa amostra representa o sinal. Quando t minúsculo é igual a 3t maiúsculo, essa amostra representa o sinal, e assim por diante. Em vez de tratar o sinal nessa linha azul, eu vou tratar só com essas amostras que estão representadas aqui
por esses pontos em vermelho. Okay? Então, eu vou substituir todo aquele conceito que vocês viram até agora do sinal em tempo contínuo pelo sinal em tempo discreto. Por que em tempo discreto? Porque esse sinal, essas amostras, tá, só existem para múltiplos do tempo, para instantes, perdão, que são múltiplos do período de amostragem. 0 vezes T maiúsculo, 1 vez T maiúsculo, 2 vezes T maiúsculo, 3 vezes T maiúsculo e assim por diante. T maiúsculo eu chamo o período de amostragem. O inverso de T maiúsculo eu chamo frequência de amostragem, amostra por segundo. Então, por exemplo, esse meu sinal aqui, eu estou tendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 amostras, tá? Então, eu estou representando ele a 0,01 dividido por 6. Mas se vocês permitirem, tá? Esqueça um pouquinho essa escala no eixo horizontal, vamos pensar o seguinte: se T maiúsculo for igual a 1 segundo, a cada segundo eu pego a minha forma de onda, meço o valor e guardo esse valor como amostra desse meu sinal em azul. Essa amostra em vermelho vai estar representada pela amplitude que eu medi. Se T maiúsculo, dá um exagero aqui, for igual a 5 minutos, 300 segundos, a cada 5 minutos eu chego, coloco o multímetro, meço o valor da amplitude, e esse valor da amplitude vai ser a amostra do sinal a cada 5 minutos, a cada 300 segundos. Por outro lado, uma amostragem bem rápida, tá? Digamos um sinal de voz para aplicar em telefonia. Eu amostro a 8.000 amostras por segundo. Significa que T maiúsculo vai ser igual a 1 sobre 8.000, vai ser igual a 125 microsegundos. Então, a cada 125 microsegundos, eu venho, meço a amplitude do meu sinal, e essa amplitude vai ser a amostra do sinal amostrado a 8.000 amostras por segundo. Dúvidas? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim, não, talvez? Me ajuda aí, me avisa se vocês estão entendendo ou não. Esse silêncio significa que vocês estão entendendo ou que não estão entendendo? Estamos entendendo, professor. Estão entendendo? Beleza. Professor, tem gente querendo entrar na aula. Gente querendo entrar na aula. Sou Rafael Dantas. Voltei para cá. Então, esse é meu conceito de amostragem que eu vou utilizar para fazer processamento digital. O que é processamento digital? É eu fazer processamento numérico. Eu vou usar algoritmos semelhantes àqueles algoritmos que vocês usaram lá em cálculo numérico para processar o sinal. Eu faço filtragem, análise espectral, tudo utilizando uma máquina digital, um computador, um microcontrolador, um microprocessador, um microcomputador, computador de grande porte. Qualquer máquina digital que faça conta, aquelas continhas, soma, multiplicação e armazena valores, eu consigo utilizar. Mas eu não posso jogar dentro do computador a forma de onda em tempo contínuo. Então, eu necessito, para fazer esse tipo de processamento, amostrar o meu sinal em tempo contínuo. Eu transformo o sinal em tempo contínuo num sinal em tempo discreto. E esse sinal em tempo discreto é representado pelas amostras do meu sinal. Tranquilo? Espero que sim. Tranquilo. Tranquilo. Então vamos em frente. Ok. Uma outra forma de representar aqueles blocos do professor Newton, né? Eu tenho um filtro analógico, um conversor analógico digital, um processador, um conversor digital analógico, um filtro analógico. Esse diagrama de blocos, tá?
vai ser, na verdade, vai ser explicado, né? Eu ia falar mais bem explicado, mas vai ser explicado em processamento digital de sinais. Mas a ideia aqui é que eu tenho um sinal analógico, tá? Eu tenho um bloco que amostra esse sinal e me fornece números aqui. Esse processador é simplesmente um sistema que faz conta. Soma, subtrai, multiplica, divide e armazena valores. Pode ser um processador de grande porte, pode ser um FPGA, pode ser uma pessoa fazendo conta, ela vai fazer mais devagar, mas também vale. E a saída desse processamento são números. Esses números, se eu tiver que interfacear de novo com o mundo analógico, tem que passar para um conversor digital analógico, é simplesmente um bloco, um circuito integrado, que pega esses números e transforma de novo no sinal analógico. Faço uma filtragem, então vocês vão entender por que eu faço essa filtragem de processamento digital de sinais, e interfaceio de novo com o meu mundo analógico. Esse é o mundo do processamento digital de sinais. E isso me traz algumas vantagens. A tolerância dos componentes não é crítica. Como assim tolerância dos componentes, tá? Você já fez projetinho no laboratório e calculou um capacitor com valor super exato, 1,03645 microfarad. Aí quando você chega lá e pede um capacitor de 1,3765 microfarad, o cara fala, esse valor exato não tem, eu tenho 1 microfarad. Então, você vai ter que encaixar os valores que você calculou na tolerância dos componentes. Aqui, como você está trabalhando com números, é só você aumentar o número de algarismos desses números, ou equivalentemente o número de bits desse número, tá? Que você faz coisas bastante precisas. Okay? Lembrando, né? Se eu tiver 8 bits, e 8 bits não é nem mais comum máquina só de 8 bits, tá? 8 bits você tem uma precisão de 1 sobre 256. É bem melhor que 1% da maioria dos componentes que a gente usa no laboratório. Alta precisão. O que é alta precisão? Eu consigo fazer algoritmos muito precisos, porque essa precisão só vai depender do número de algoritmos que eu utilizo nas contas. Então, quanto mais algoritmos, equivalentemente mais bits, mais preciso. A terceira vantagem é uma coisa sensacional. Algoritmos complexos são facilmente implementados. Como assim algoritmos complexos são facilmente implementados? Todos nós já ouvimos som, música, etc., tá? Codificado em MP3. MP3 é um algoritmo complexo e só é possível de ser implementado em máquinas digitais. Não existe MP3 analógico. Os modems que a gente utiliza, modem Wi-Fi, modem no seu celular, etc., são algoritmos tão complexos, tá, que só podem ser implementados em máquinas digitais. Então, é uma vantagem de utilizar a amostragem, o seu processamento digital é esse. Hoje mesmo a gente vai ver, eu vou fazer uma análise espectral, que não é nem um algoritmo tão complexo assim, mas ele só é viável se eu utilizar uma máquina digital. Consigo fazer isso em pequenas dimensões físicas? Consigo. Lembrando de novo aqueles tocadores de MP3 antigos, que eram pequenininhos, e eu fazia um algoritmo super complexo ali de decodificação do MP3. Então, as máquinas digitais, inerentemente, têm dimensões físicas menores, tá, em geral, do que as máquinas analógicas. O hardware pode ser reutilizado. Como assim reutilizado? Eu posso utilizar o mesmo hardware para diversas coisas. Um exemplo disso é o telefone celular da gente. Eu utilizo isso para um monte de aplicações. O nosso telefone celular, até é telefone, é um gravador. Agora com essa FaceTime, WhatsApp de vídeo, etc., tá? É um videofone. É uma máquina para você escrever memorando. Ele toca música, ele toca vídeos. Ele é um leitor digital, né? Eu posso fazer um download de um PDF ou de um texto, tá?
codificado e ler no celular. Então, eu consigo fazer um hardware, realizar diversas coisas só mudando o software que ele executa. E é insensível a fatores ambientais. Como assim insensível a fatores ambientais? Se você pegar um resistor e esquentar, o valor do resistor vai ser alterado. Se você pegar um resistor e esfriar, o valor dele também vai ser alterado. O mesmo acontece com capacitores, indutores, transistores, eles mudam muito. Então, a eletrônica analógica é extremamente sensível a fatores ambientais. Um circuito que funciona no deserto do Saara provavelmente não vai funcionar na Sibéria no inverno. Ô, professor. Oi. Tem um aluno querendo entrar e ele falou para pedir para você aceitar ele. Aceitar eu aceito, só que interromper minha explicação. Obrigado, Silvita. Tem 3 alunos querendo entrar. E deixa eu tirar meu celular do caminho. Aqui. Máquina digital não tem esse problema de fatores ambientais. Por quê? O 0,1 de uma máquina digital funciona em faixas de tensão. E essa faixa de tensão, enquanto em determinada faixa ainda representar 0, não tem problema nenhum de ter uma variação ali dentro. A mesma coisa a faixa que representa 1. Enquanto a minha tensão permanecer nessa faixa, eu não tenho problema nenhum. Então, as máquinas digitais, elas são inerentemente mais insensíveis a fatores ambientais. Então, por tudo isso, hoje em dia se utiliza muito mais processamento digital que processamento analógico. Dúvidas até aí? Queixas, reclamações, comentários à parte, críticas, sugestões? Tranquilo? Antigamente eu conseguia ver o pessoal que entrava do meu celular, não sei porque eu deixei de fazer isso. Gustavo Massola quer entrar na sala. Deixa. Pronto, já voltamos. O que eu faço com isso? Eu faço quase tudo, tá? Telecomunicações, engenharia biomédica, distribuição, geração e transmissão de energia. Na verdade, a transmissão e distribuição, a energia é analógica, mas todo o sistema de controle, de supervisão, de proteção, etc., hoje em dia é digital. O processo imagens, processo vídeo, né? O Mackenzie tem um laboratório de TV digital com o professor Camini, é um laboratório líder do país, né? Em processamento de sinais de TV. Então, existe um monte de coisas que eu consigo fazer digitalmente e não consigo fazer analogicamente. Então, por isso que hoje em dia, veículos autônomos, tá? Toda a parte de processamento de sensores e inteligência artificial para saber o que o carro autônomo vai fazer é baseado em tecnologia digital. Então, tudo, praticamente hoje em dia, você vai e faz um processamento digital de sinais. De novo, a amostragem está aquele mesma ideia, só para reforçar. Eu tenho sinal em tempo contínuo aqui em vermelho e, periodicamente, eu venho e meço a amplitude desse sinal e essa amplitude vai representar as amostras do meu sinal nos instantes de amostragem. Eu amostro T maiúsculo em T maiúsculo é o intervalo de amostragem, tá? E verso T maiúsculo é a frequência de amostragem ou intervalo de amostragem. Mais um exemplo aqui, tá? Essa forma de onda analógica aqui embaixo é A seno de ômega P T mais 3. Eu quero amostrar, é só substituir T por N vezes T, T é um número inteiro, e eu obtenho as minhas amostras representadas aqui por esses pontos em vermelho.
T maiúsculo é o período de amostragem, a frequência de amostragem é 1 sobre T maiúsculo. Aqui eu tenho duas formas de escrever a mesma coisa. Ou o x amostrado de NT, o sinal em tempo discreto correspondente a esse sinal analógico aqui, é A vezes seno de ômega P NT, ou substituo T por 1 sobre a frequência de amostragem. Vai ser igual a seno, abro parênteses, ômega P, N dividido pela frequência de amostragem, fecha parênteses. Okay? Uma maneira de fazer essa amostragem. Uma outra maneira de representar, o MATLAB ou no Octave, eu uso a função STEM e gero o mapa das amostras. Tá? Foi o que eu fiz aqui. Okay? E o exemplo do nosso dia a dia, o cinema, né? O que é o cinema? Eu tiro uma série de fotografias, passo as fotografias com uma determinada velocidade e nosso olho cria a ilusão de movimento. Nesse exemplo aqui, cada fotografia é uma amostra. Na hora que eu passo as amostras em sequência, eu tenho a ilusão de movimento, eu tenho a ilusão do vídeo. É um exemplo de como a amostragem está presente no nosso dia a dia. Okay? Acho que todo mundo nessa turma já foi assistir algum filme no cinema. E a ideia do cinema é que cada fotograma, cada fotinha que é tirada, tá, representa uma amostra do movimento. Na hora que eu passo as amostras em sequência, eu crio a ilusão de movimento aqui. Dúvidas? Queixas, reclamações, comentários, apartes, críticas, sugestões? Não, professor, tá tranquilo. Tá tranquilo? Muito fácil. Então vamos em frente. Mas para que eu possa fazer isso, também é uma coisa que eu vou demonstrar lá em processamento digital de sinais, eu tenho que obedecer a uma coisa chamada teorema da amostragem, e também a teorema de Nyquist, também a teorema de Shannon. Quem for fazer telecomunicações no Mackenzie, vou falar de Shannon várias vezes, tá? Vou de Shannon. Então, qual que é o teorema da amostragem? Para representar um sinal, tipo esse aqui, sinal contínuo, por meio de suas amostras, essa frequência de amostragem, ela tem que obedecer a um requisito. Esse requisito é o teorema da amostragem. A frequência de amostragem tem que ser maior que 2 vezes a frequência máxima no sinal. Então, dá um exemplo, né? Eu estou fazendo processamento para sinais telefônicos, tá? No canal telefônico, eu passo uma banda passante um pouquinho abaixo de 4 kHz. A menor frequência de amostragem que eu posso utilizar é 2 vezes 4 kHz, 8.000 amostras por segundo. Tranquilo? Eu vou processar áudio, música, digitalmente. O ouvido humano, ele é sensível até uma frequência mais ou menos igual a 20 kHz, tá? Dependendo do que você fez com o teu ouvido, ou das suas características genéticas, você pode escutar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas está em torno de 20 kHz. A menor frequência de amostragem que eu poderia utilizar é 2 vezes 20 kHz, 40.000 amostras por segundo. Em geral, os sistemas de áudio, CD-ROM, etc., usam 44.100 amostras por segundo. Dá uma margenzinha para poder passar um filtro analógico, alguma coisa por ali. Nós vamos ver isso também de novo em processamento digital de sinais no semestre que vem. Mais dúvida até aí? Ô, professor, eu tenho uma dúvida. Sim, senhorita, pode perguntar. Na aula de laboratório, a gente chegou a fazer alguns experimentos e viu que esse teorema de Nyquist, ele às vezes não se aplicava. E aí eu queria saber por que e em quais situações que a gente vai ter que... Eu preciso de um contexto melhor para poder te responder.
Eram alguns experimentos que a gente tinha que ouvir algum áudio que estava saindo pelo programa, né, pelo Octave, e aí quando a gente ia aumentando a frequência de amostragem, a gente chegou a aumentar até mais que dois, acho que não lembro se foi mais ou menos que o mínimo que precisava, mas continuou funcionando, a gente continuou ouvindo e era Então, fora se você aumentar, do continua funcionando. O problema é você diminuir, né? Então, acho que era de diminuir, porque eu lembro que o professor falou que aquilo ali fugia um pouco do Nyquist, que já não era totalmente o teorema, que era já alguma outra situação. Como que você capturou teu áudio? Oi? Como? Como que você capturou teu áudio? O professor disponibilizou um programa pra gente no PowerPoint. Aí a gente tinha que colocar aquele programa no Octave e ir fazendo simulações com diferentes frequências de amostragem. Sim, mas pela placa de som do computador? Sim, a gente colocava play e tocava. A placa de som do computador tem um filtro programável. Pode ser, eu não vi a experiência, tá? E você está me dando uma explicação muito por alto do que você fez, tá? Eu precisaria ver em detalhes. Pode ser, eu não garanto que seja, porque eu não vi, tá? Que na hora que você reduziu a tua frequência de amostragem, o teu computador automaticamente reprogramou o filtro de entrada para você não ter esse problema do teorema da amostragem. Pode ser, eu não sei se foi isso. Eu já vi isso acontecer, mas eu não sei. Eu não vi o programa do Newton, não vi a experiência do Newton. Não, tá bom, mas então tem essa possibilidade também, né? Do próprio O teorema da amostragem, que eu saiba, ele não falha, tá? O que acontece é que eu estou te dando, e aí vou ser sincero, estou te dando uma versão simplificada do teorema da amostragem. Onde eu estou falando que a frequência máxima, na verdade, é a banda passante. Tá? Mas todo mundo usa a frequência máxima, porque a maioria dos sinais que a gente vai utilizar estão em torno da frequência DC até uma frequência máxima. Entendeu? Então, eu sei que essa versão do teorema da amostragem que está aí na tua tela, ela não é a mais correta possível. Porque em vez de frequência máxima, eu deveria falar em banda passante. Mas ela se aplica assim, ela não tem furo não, viu? Tá bom, então. Se você mandar o programa que você utilizou, a experiência, eu posso até tentar reproduzir. Ok, tá bom, então, professor. Mas, em geral, a tua voz começa a ficar meia... Como é que eu vou falar? Não é bem ruído, ela não fica muito fiel, tá? Uhum, A voz tá bom. que você não respeita começa a ter alguns probleminhas. E foi música ou tua voz que você colocou? Oi, desculpa, professor, caiu aqui um pouquinho, não sei se é a minha conexão. Qual foi Foi a tua voz ou a música que você colocou? Não, não foi minha voz, não. Era um arquivo que já tinha pronto. Tá. Então, eu teria que ver a experiência para poder te responder. Eu não sei o que aconteceu, não. Ok, obrigado, professor. Eu levantei uma hipótese, mas acredite como hipótese. Eu não sei o que aconteceu. Mas no teorema da amostragem, que eu saiba, não tem muita exceção, não. É que nem a teoria da gravidade, tá? Por isso, quando aparece alguém falando que furou a teoria da gravidade, a lei da gravidade, e não é bem assim. Tá? Então, precisaria dar uma olhada exatamente no teu procedimento de laboratório. Ok. Se você me mandar, eu tento dar uma pesquisada. Estou até interessado em saber o que aconteceu. Ok. Mas eu sei que o codec do computador, ele tem um filtro programável. Então, quando você diminui muito a frequência de amostragem, você muda a frequência máxima desse filtro e se atenua mais ainda. Esse filtro, esse filtro analógico aqui, no professor AD. No computador, esse filtro aqui é programável. Se você abaixa muito a frequência de amostragem, ou altera, ou aumenta, tá? A banda passante desse filtro é alterada, tá? Para ser coerente com a frequência de amostragem que você está usando. Pode ser que seja isso, eu não sei se é. Ok?
Ok. Mas o termo da amostragem é esse aqui. É que muitas vezes, tá, tem alguma coisinha no laboratório que não. Como é que se diz? Ele não funciona exatamente da forma que a gente pensa que funciona. E essa coisinha atrapalha toda a experiência. Isso é muito comum quando você vai fazer demonstração. Você está no teu emprego, vem um diretor, alguma coisa, você vai demonstrar algo que em que você está trabalhando e na hora H o treco não funciona, tá? Professor, tem um amigo aí querendo entrar, eu acho. Teu amigo está querendo entrar, então vou lá. Teu amigo acho que saiu, que eu não estou. Ah, sim, o Thiago Roberto, acabou de entrar. Beleza. Deixa eu voltar lá. Gustavo Petter está querendo entrar. E aí, por que eu falei tanto sobre amostras, tá? Porque quando você for fazer qualquer análise espectral, o que vai acontecer? Você não vai ter o teu sinal no tempo na forma de uma equação, para poder calcular uma integral. Você vai precisar amostrar o teu fenômeno e trabalhar com transformadas discretas para fazer a tua análise espectral. Então, por exemplo, processamento sismológico. Você quer saber se está vindo um tsunami, um terremoto, alguma coisa assim. Você tem um instrumento, o instrumento fica registrando as oscilações da Terra, né? E o que ocorre? A análise dessas vibrações vai te indicar se tem um tsunami, se tem um terremoto, se você precisa sair correndo, tem um maremoto, alguma coisa assim, tá? Mas você não tem essas amostras do sinal que vem pela Terra, né? De uma forma determinística, uma equação bonitinha, nada. Você vai ter que pegar essas amostras e fazer a análise espectral, descobrir qual que é o conteúdo em frequência dessas amostras para saber se está, mais uma vez, se está vindo um tsunami, um terremoto, alguma coisa assim. Então, todos esses exemplos aí que estão na frente de vocês são exemplos onde você não tem uma expressão bonitinha para calcular uma integral, calcular uma transformada de Fourier. O que você tem é sinais que você amostra, registra as amostras e processa ou em tempo real ou processa posteriormente, tá? Mas você tem que processar. Por exemplo, sinais biomédicos. Você está fazendo a análise do eletroencefalograma de uma pessoa para determinar se essa pessoa vai ter um ataque epilético ou não. O que você faz, tá? Você não tem o sinal de eletroencefalograma no formato de uma equação. O que você tem são amostras que você tira do teu sinal de eletroencefalograma para serem processadas, para você fazer a análise espectral. Então, você tem que trabalhar com as amostras do teu sinal e processar essas amostras numa máquina digital e descobrir qual que é o conteúdo em termos de frequência desse sinal. Perfeito? Então, é isso que a gente vai trabalhar um pouquinho hoje. Análise de falhas, vibrações, tá? Eu tenho uma máquina rotativa, eu tenho uma turbina de Itaipu. Eu preciso estar sempre analisando o funcionamento daquela turbina, porque a turbina de Itaipu, quando para, dá defeito e para, atrapalha todo o sistema de energia do país. Então, uma das maneiras de fazer análise de falhas, né, um dos aspectos, é analisar as vibrações da máquina.
de acordo com as vibrações da máquina, eu consigo determinar se aquela máquina está funcionando bem ou se eu preciso parar para fazer uma manutenção, por exemplo, no mancal, em alguma coisa assim. É um exemplo. E, de novo, nesse caso, eu não vou ter uma equação fechada. Eu vou ter sinais que eu amostrei na natureza. Amostrei na turbina de Itaipu, amostrei na turbina de Itaipu. Amostrei na cabeça de um paciente, amostrei na cabeça de um paciente. Amostrei o sinal sismológico, amostrei o sinal sismológico. Sempre é um sinal da natureza que eu tiro as amostras e processo as amostras digitalmente. Karaokê. Eu vou no karaokê, cantei e quero saber se a nota que o karaokê vai me dar vai me dizer se eu estou afinado, se eu não estou afinado, se eu estou no tom, se eu não estou no tom, se eu estou no ritmo, se eu não estou no ritmo, tá? Eu preciso fazer análise baseada em sinais que eu amostro. Quando eu vou lá e canto, minha voz, não tem uma equação que expressa essa voz. Ao contrário, né? A minha voz varia muito. E eu preciso pegar essas amostras, processar e descobrir se eu estou cantando no tom, no ritmo, estou afinado, etc. Ou, se eu for um cantor pop de sucesso, desses que canta e dança, e desafina pra caramba quando dança e canta, eu posso ter uma máquina chamada autotune para corrigir a minha voz, deixá-la afinada e nenhum espectador perceber que eu sou um cantor desafinado. São exemplos onde eu pego amostras e processo. Dúvidas até aí? Queixas, reclamações, comentários, apartes, críticas, sugestões? Tá tranquilo? Sim, não, talvez. Senhor Natália, você Sim, que... sim. Opa. Tá tranquilo, senhor Rafael? Ótimo, então. Só que hoje eu estou interessado especificamente em análise espectral, análise Fourier. Então, exemplos aqui. Eu uso análise Fourier, por exemplo, para calcular a qualidade de energia elétrica. Eu amostro, faço a análise, tá? Idealmente eu só teria o harmônico fundamental, esses outros harmônicos aqui são expulsos. Você pode ver que essa forma de onda aqui, ela é horrível. Vocês mesmos na lista, tarefa 1, tarefa 2, já pegaram formas de ondas elétricas e calcularam os harmônicos. É um exemplo de análise espectral, e nesse caso aqui, ó, você pode ver essa forma de onda esquisita. Eu não tenho uma equação bonitinha, eu tenho que ir em campo, pegar as amostras, analisar e chegar a alguma conclusão. Mesma coisa, análise de vibração. É assim por diante. Então, o que ocorre? Eu preciso fazer uma análise discreta de Fourier. A partir das amostras, chegar no meu espectro, no minha composição em frequência do meu sinal. Só que, de novo, eu estou trabalhando no computador. Então, lá no computador, na hora que eu calculo, a minha transformada de Fourier não vai ser uma equação. Vão ser amostras da transformada de Fourier no domínio da frequência, obviamente, tá? Então, a minha transformada discreta de Fourier, ela pega amostras no domínio da frequência, tá? Desculpe, eu errei. Ele pega a amostra no domínio do tempo e calcula a amostra do espectro no domínio da frequência. Na verdade, é uma formuleta, tá? Eu não vou deduzir essa aula, a gente deduz mais detalhes em processamento digital de sinais, mas essa é a transformada de Fourier que vocês aprenderam, e é a determinística, tá? Vocês podem ver que ômega é uma variável contínua, T é uma variável contínua. Eu levo uma função contínua no domínio do tempo para outra função contínua no domínio das frequências. No caso aqui eu estou em uma frequência angular ômega. No meu caso agora, eu quero fazer diferente. Fazer diferente é usar
essa fórmula aqui, que é transformada discreta de Fourier, ou essa fórmula aqui, que é transformada inversa discreta de Fourier. O que é essa fórmula aqui? Vamos dar uma olhadinha, tá? X de n são as amostras do meu sinal no domínio do tempo. Eu tirei aquele n vezes t aqui, agora estou considerando só x de n. São números. Eu coloco nessa fórmula, somatório n minúsculo de 0 até n maiúsculo menos 1 de x de n, wn elevado a kn, para cá variando de 0 até n menos 1. O que é wn? wn é igual a L elevado a menos J 2π sobre N maiúsculo. O que essa fórmula aqui me dá? A partir de N maiúsculo amostras do sinal no domínio do tempo, sinal já discretizado, já amostrado, tá? Eu calculo N maiúsculo amostras no domínio da frequência. Então, primeiro valor para K igual a zero. X de zero vai ser somatório n indo de 0 até n menos 1, x minúsculo de n, w de n elevado a 0 vezes n. Daí calculo x de 0. X de 1, x maiúsculo de 1, eu pego essa fórmula e recalculo utilizando K igual a 1. Vai ser somatório n minúsculo de 0 até n menos 1, x de n, w de n, 1 vezes n. E assim por diante. Então, para cada valor de K, indo de 0 até n menos 1, eu tenho um somatório desses, tá? E o conjunto de n somatório desses vão me dar as amostras do meu espectro no domínio da frequência. Okay? W índice n é só uma maneira mais elegante de escrever L vale menos J2π sobre n. A gente substitui aqui de qualquer forma, tá? Esse WN vai ter um nome bonitinho em inglês, Twiddle Factor, mas é só aplicar essa fórmula, eu tenho as minhas amostras no domínio da frequência. Tudo bem até aí, pessoal? Eu vou em campo, as amostras que eu colhi em campo são x minúsculo de n, eu aplico essa fórmula aqui, eu vou calculando para K, variando de 0 até n menos 1, as amostras do espectro, obviamente, redundantemente, no domínio da frequência. Tudo bem até aí, pessoal? Sim, não? Tudo beleza, professor. Tudo beleza? Eu vou voltar na fórmula de baixo rapidinho, daqui a pouco, mas já vou falar. Agora eu preciso saber x de k corresponde a que frequência? Como que eu vou saber k igual a 3, por exemplo, a que frequência esse k igual a 3 corresponde? Simples. Nós vimos que o espectro do sinal mostrado, vimos isso na nossa primeira aula, lá em fevereiro. O espectro do sinal mostrado ele é periódico no eixo ômega vezes t, com período 2π. Então, na hora que eu faço isso aqui, eu vou ter n maiúsculo pontos distribuídos uniformemente de 0 até 2π. Certo? No eixo ômega vezes t. Como eles estão distribuídos uniformemente, tem n pontos aqui, a distância entre cada ponto é igual a 2π dividido por n. De novo, nesse eixo ômega vezes t. Portanto, cada ponto está localizado em k vezes 2π sobre n. Certo? Por exemplo, deixa eu botar um exemplo aqui. Vou acrescentar uma. Por exemplo, n igual
Me dá um valor bonito para N aí. Ninguém quer me dar um valor bonito para N? O valor inteiro para N, pessoal. Chuta um número aí. 10. 6. 10. Tá? Então, eu tenho 10 pontos espalhados de 0 a 2 π. Inserir símbolo π. Aqui é um 0, botei um O. A distância dos pontos será 2. Vou copiar aqui para ser mais fácil, né? Será 2π dividido por 10. Tem jeito de eu colocar uma tabela aqui? Tem. Já vou botar uma tabela. Então, vou botar uma tabela. Preciso de K. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Depois eu aumento. K. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De besteira. 7, 8, 9. 7, 8, 9. Boa. Agora como é que eu boto um ômega aqui? Vou tentar copiar aqui de cima. Para ver 0 vezes 2 pipi símbolo. Acabei botando uma equação. Vamos lá. 0 vezes eu já vou arrumar isso aqui, tá? 2π sobre 10. 0 vezes 2π. O zero já estava aqui, boa, professor. E aí, continua. Subir. Já vou consertar, tá? Eu fiz alguma coisa errada aqui, eu pulei isso aqui. Não. Tá certo. Eu que estou errado. Dá 9, que dá 8, que dá 7, que dá 6, aqui dá 5, aqui dá 4, aqui dá 3, aqui dá 2, aqui dá 1, mas eu tenho que tirar esse 9. E aqui já tenho o que corresponde a esses ângulos, para cada valor de K. Aqui é K minúsculo. Dúvidas até aí?
Dúvidas até aí? Eu simplesmente fui se passando. 0 vezes 2π sobre 10, 1 vezes 2π sobre 10, 2 vezes 3π sobre 10. 2π sobre 10 é a minha, como é que se diz? Minha resolução. Então, eu tenho pontos do espectro espaçados 2π sobre 10 de 0 até 2π. Tranquilo até aí? Dúvidas? E como é que eu acho isso aqui em hertz? Fala, senhor Rafael. Sem dúvidas, por enquanto. Não sei falar, né? Agora, eu quero fazer uma... isso. Eu vou acrescentar uma coluna aqui à direita. Inserir coluna à direita. Agora eu quero saber a frequência em hertz. Frequência. Por que eu falo isso? Faço isso? Simples. Eu sei que no eixo ômega t, essa frequência em hertz, o 2π corresponde à frequência de amostragem, não é isso? Então, eu simplesmente vou passar isso aqui para cá. Eu vou tirar esse 2π aqui, trocar pela frequência de amostragem. F SA. Tá. E aí, substituo aqui. Eu já vou corrigir, vou dar uma ajeitada aqui. Alguém tentando entrar? Nove, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Por exemplo, frequência amostragem igual a 1000 Hz. Minha resolução vai ser 1000 Hz dividido por 10, 100 Hz. Então, aqui eu tenho 0, 100 Hz, 200 Hz, 300 Hz, 400 Hz, 500 Hz, 600 Hz, 700 Hz, 800 Hz, 900 Hz. Dúvidas? Tranquilo? Vocês entenderam como é que funciona? Eu vou diminuir para poder caber na transparência. Dúvidas? Entendendo ou não? Quem quer falar comigo? Tá meio complicado, hein, professor? O que está complicado, meu amigo? Olha só. Com essa fórmula aqui, você não calculou N maiúsculo pontos, o XK? Agora eu quero saber, para cada K, qual valor em Hertz eu estou utilizando. O Matheus Krambeck está querendo entrar? Admite. Eu estou querendo saber para cada valor de K, K é igual a 0, 1, 2, 3, 4, até N maiúsculo menos 1, que frequência que isso corresponde. Então, o que a gente fez? A gente descobriu que
de 0 até 2π no eixo ômega t, eu divido em pedaços iguais, certo? Esses pontos estão uniformemente espaçados de 0 até 2π. Então, como eu tenho n maiúsculo ponto, o espaçamento é 2π sobre n. Para cada k, eu tenho um múltiplo k vezes 2π sobre n. É o que a gente colocou aqui nessas duas primeiras colunas. Eu vou ter que diminuir essa letra, porque isso aqui não está cabendo na transparência. Eu podia ter pego um número menor, 16. Aqui. Eu não tenho 10 pontos, então o primeiro ponto vai estar em 0, 2π sobre 10. O segundo ponto em 1 vezes 2π sobre 10. O terceiro ponto, 2 vezes 2π sobre 10. Assim por diante, até 9 vezes 2π sobre 10. Isso do eixo ômega vezes t. Até aí você foi? Sim, professor. Sim. Agora, eu preciso descobrir esses ângulos aqui, o que eles correspondem em termos de frequência. E a nossa frequência que a gente está acostumado a ver é em hertz. Então, é fácil. O 2π vai corresponder à frequência de amostragem. Então, eu tenho n maiúsculo pontos uniformemente, tá errado aí, distribuídos de 0 até a frequência de amostragem. Portanto, a distância entre um ponto e outro é a frequência de amostragem dividida por n. Cada ponto está localizado em k vezes a frequência de amostragem dividido por n. No exemplo de vocês, o n era igual a 10. Por isso, que ficou em 0 a frequência de amostragem sobre 10, 1 vez a frequência de amostragem sobre 10, 2 vezes a frequência de amostragem sobre 10 e assim por diante. Então, continuando, o que eu falei? Digamos que a frequência de amostragem seja igual a 4.000 amostras por segundo. 4.000 dividido por 10 dá 400. Então, a minha resolução da DFT, transformada em discreta de Fourier, é 400 Hz. Eu tenho pontos de 400 em 400 Hz. Esse aqui está em 0 Hz, esse aqui está em 400 Hz, esse aqui está em 2 vezes 400 Hz, 800 Hz, esse aqui está em 3 vezes 400 Hz, esse aqui está em 4 vezes 400 Hz, esse aqui está em 5 vezes 400 Hz, também conhecido como 2.000 Hz, a matemática antiga. Esse aqui está em 6 vezes 400 Hz, 7 vezes 400 Hz, 8 vezes 400 Hz e 9 vezes 400 Hz. Eu tenho amostras do meu espectro a cada 400 Hz. E, por exemplo, se meu sinal for de 200 Hz, ele vai conseguir captar? Tipo, abaixo de 400 ou não? Isso aí é teu espectro, né? Não, aí eu tenho um probleminha que eu já vou resolver. Se o teu espectro tá em 200 Hz, ele está abaixo, eu não vou conseguir enxergá-lo aqui. Por que eu não vou conseguir enxergá-lo aqui? Porque, como a minha resolução é 400 Hz, o teu sinal está em 200, tá? Eu vejo 0, vejo 400 e não vejo 200. E isso é um problema para mim. Tá? Já vou resolver, mas isso aqui é um problema para mim. Tudo bem? Então, quanto maior essa frequência da amostragem, mais problemas eu tenho, é isso? Porque... Depende do número de pontos, que a resolução é a frequência de amostragem dividida pelo número de pontos. Esse problema eu tenho porque eu tenho 10 pontos apenas. Se eu tivesse 1.000 pontos, a minha resolução seria 4.000 dividido por 1.000, 4 Hz. Aí chegaria tudo. A cada 4 Hz, eu teria um valor do espectro. E aí eu pegaria 200 Hz, pegaria 100 Hz, pegaria 50 Hz, pegaria tudo. Mas o problema aqui não é nem a frequência de amostragem. Eu tenho um número de pontos muito pequeno.
A minha resolução vai ser a frequência de amostragem dividida pelo número de pontos. Entendeu? Tá, só uma outra coisa, então. Essa parte da transformada discreta, a gente tem um vetor, que ele é meu x de n, né? Um vetor ali computacional. Sim. Tipo, quando a gente faz a transformada discreta, a gente não vai chegar numa expressão, a gente vai chegar num outro vetor, que é o vetor correspondente àquela transformada daquele outro vetor, né? Exatamente. Perfeito, é isso mesmo. Por quê? Porque eu estou trabalhando no computador, eu não consigo mexer com expressões ou com uma variável em tempo contínuo no computador. Eu preciso trabalhar sempre com amostras. Então, a transformada discreta de Fourier, ela vai pegar amostras do sinal no domínio do tempo e me dar amostras do sinal no domínio da frequência. É isso que você falou? Sim, professor. Então, perfeito, a gente está em concordância. Mais alguma coisa? Não, pode mandar bala aí. Mandarei bala, cara. Não, mandar bala não, porque depois da semana passada esse negócio de mandar bala não está muito bem visto no Brasil, não. Vamos lá. Esse aqui eu já expliquei. Tá? Só para resumir. Se eu estiver no eixo ômega t, o intervalo entre os pontos é 2π sobre n. Se eu estiver no eixo ômega, em radianos por segundo, o intervalo entre os pontos é 2π FSA sobre n. E, finalmente, se eu estiver no eixo frequência linear em hertz, o intervalo entre os pontos é FSA sobre n. Essa é a resolução da minha transformada discreta de Fourier. Sempre dado pela frequência de amostragem dividido pelo número de pontos. E eu vou ter o mesmo número de pontos no domínio do tempo e no domínio da frequência. Se eu tiver 10 pontos no tempo, eu tenho 10 pontos no domínio da frequência. Se eu tiver 1000 pontos no tempo, eu tenho 1000 pontos no domínio da frequência, e assim por diante. Perfeito? E aí, eu chego no que você acabou de me perguntar. E se eu tiver poucos pontos e a minha resolução não for suficiente para a minha aplicação? Você acabou de falar, eu estava mostrando em 4.000 amostras por segundo, eu tinha 10 pontos, minha resolução é 400, eu tinha alguma coisa em 200. O que eu faço para aumentar a resolução? Uma solução fácil é você ir e simplesmente registrar mais pontos, amostrar um número maior de pontos. Mas nem sempre isso é viável. Você está registrando um determinado fenômeno que nem sempre você pode ir lá e gravar e regravar. Você está registrando o canto de baleia, da baleia azul no Oceano Índico, tá? Você não pode ensaiar com a baleia, tá? Não tem número de pontos suficiente, vou lá e gravo de novo. O que a baleia te der, você tem que gravar. Então, a maneira de resolver isso é você acrescentar amostras iguais a zero no final do teu vetor do tempo. Nesse caso aqui eu tenho 10 pontos e nenhum preenchimento. Isso aqui são as amostras do meu espectro no domínio do tempo. Eu tenho 10 amostras, observa que aqui eu tenho várias amostras iguais a zero. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 amostras e o espaçamento entre elas é 2π sobre 10. Você vê que você não tem muita resolução aqui, está bem feinho. Aqui já começou a melhorar. Eu tinha as mesmas 10 amostras, só que acrescentei 10 zeros no final. Só joguei mais amostras iguais a zero. Você veja que a resolução diminuiu para 2π sobre 10 e eu tenho alguma coisa mais parecida com o espectro. Você veja que daqui para cá já tem alguma coisa mais bem definida. Esse aqui é mais beleza ainda. Eu tinha 10 pontos e eu acrescentei 90 amostras iguais a zero. Agora a minha DFT, tem 100 pontos. A resolução passou a ser 2π sobre 100 e agora meu espectro ficou muito mais bem definido aqui. Olha só que bacana isso aqui. Só a comparação entre esses três espectros.
10 pontos, nenhum preenchimento com zero. 10 pontos, mais 10 zeros para serem preenchidos. 10 pontos, mais 90 zeros. Olha só. É o mesmo espectro. Aqui eu tenho uma resolução pior, aqui embaixo eu tenho resolução melhor, e consegui essa resolução melhor só acrescentando amostras iguais a zero, para deixar o meu espectro mais bonito, mais bem definido. Dúvidas? E aí, quando você perguntou daquela resolução lá, o meu sinal tem 200 Hz, tá? A resolução era 400, eu acrescento zeros no final, de forma que a resolução fique menor que 200. Aí eu consigo ver o meu sinal em 200 Hz. Ok? Tranquilo? Dúvidas, queixas, reclamações? E aí, pessoal, dúvidas? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu fico sempre na dúvida. O colega de vocês foi falar para eu meter bala, tá todo mundo com medo de mim. Ninguém fala comigo mais. Dúvidas? Sem dúvidas, professor. Beleza. Ô, professor, na verdade eu tenho dúvida sim, porque você falou, igual você deu o exemplo da baleia lá. Eu teria que deixar, por exemplo, o negócio gravando sem gravar, sem captar nada, para ter uma resolução Não, ao melhor? contrário, né? O canto da baleia, imagino que seja um evento inteiramente assíncrono. Você nunca sabe quando vai ocorrer. Então, você deixa o gravador lá ligado, se der sorte, você pega o canto da baleia. Mesma forma, tá? Ou você está tentando analisar para ver se vai ocorrer um tsunami numa determinada região. Tsunami é provocado pelo movimento das placas tectônicas no fundo do mar, né? Então, o que acontece? O tsunami é precedido por um abalo sísmico, mas você não sabe quando vai acontecer. Então, você deixa o teu instrumento ligado. Nesse caso, se é só detecção, você provavelmente está fazendo análise o tempo todo. Se você não detectar o tsunami, você não dá alarme. Se você detectar o tsunami, aí você dá alarme, mas você tem que estar vigiando o tempo todo. Você tem que estar gravando análise, gravando análise, gravando análise. Assim, Mas isso que seriam essas amostras nulas? Eu não entendi muito bem essa coisa. Não. Tá. As amostras nulas é quando você já amostrou, já está ali, e você quer aumentar a resolução. E você não tem jeito de amostrar mais. Aí você acrescenta amostras iguais a zero no final do teu vetor. Só para aumentar a resolução. Se você tiver a oportunidade de gravar de novo o teu fenômeno, beleza, você grava com mais amostras. Você pode diminuir o período de amostragem, se for alguma coisa com duração fixa, direto. Mas se não for, você vai ter que trabalhar isso aí. Você vai ter que aumentar a resolução acrescentando zero. Digamos que um outro exemplo, tá? Você está numa exploração petrolífera. O que acontece? Você explode algumas cargas e fica gravando o eco dessa explosão que vem do solo. A análise dessas amostras do eco vai te dizer se você tem petróleo dentro de uma camada rochosa ou se não tem petróleo, só tem rocha ali. Aí você explodiu, amostrou. O custo de você
aumentar as amostras explodindo outras cargas, tá, é muito elevado. Esse exemplo aqui, ó, tá vendo? Exploração de petróleo. O que vai acontecer, tá? As ondas de som refletidas, analisadas, tá? Vão te dizer se vai ter petróleo ou não. Mas digamos que você, por alguma razão, você pegou a amostra de menos, você não está com boa resolução. Vai custar muito dinheiro você ir e gravar tudo de novo. Então, nesse caso, você simplesmente acrescenta zeros. Respondi a sua pergunta? Respondeu sim, professor. Entendi. Se você tiver a oportunidade de gravar de novo, simplesmente grava mais amostras, tá? Mas se você não tiver a oportunidade, você tem que fazer algum artifício para aumentar a resolução. E esse artifício é exatamente acrescentar zeros no final do teu vetor de amostra no domínio do tempo. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. E isso daí seria como se fosse o oposto de compactar um arquivo, né? Você está aumentando o arquivo, isso. Entendi. Vamos lá. Essa fórmula que eu pulei, né? Falei, mas não explicitei muito, é o inverso. Eu tenho amostras no domínio da frequência e quero voltar para o domínio do tempo. Eu utilizo essa outra fórmula aqui. Vai ser 1 sobre N, somatório N de 0 até N-1, de X maiúsculo de K, o vetor do domínio da frequência, que multiplica WN elevado a menos K sobre N. Lembrando que na transformada direta, eu tenho mais K vezes N, aqui eu tenho sinal de menos K vezes N. É a transformada inversa. Okay? Existe um esquema de modulação digital chamado OFDM. O OFDM usa uma IDFT no transmissor, uma DFT no receptor. Então, esse algoritmo tem que ser implementado no transmissor e esse outro aqui no receptor. Beleza? Já vimos. Faltou um exemplo. Então, nosso exemplo vai ser calcular a transformada discreta de Fourier para essa sequência aqui. 1, 1, 1, 1, 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. Essas amostras representam esse pulso aqui. Vendo? Okay? Para N igual a 10. Então, para fazer isso, tá? Antes de fazer, a gente só vai ver uma coisa aqui, tá? O teu Euler tem uma propriedade que W de N elevado a K é igual a W de N sobre K. E aí, vamos calcular aquele somatório para ver se a gente consegue a transformada de Fourier, as amostras transformadas de Fourier desse pulso. Tudo bem? Todo mundo entendeu qual o propósito desse exemplo? Se todo mundo entendeu, vamos em frente. O que eu tenho que calcular é esse somatório aqui. Eu tenho 10 amostras. Então, x de k para k de 0 até 9 vai ser o somatório n de 0 até 9, x de n, w de 10 elevado a kn. Até aqui, isso é simplesmente a fórmula da transformada discreta de Fourier, usando n maiúsculo igual a 10. Só que essas amostras xn, uma parte delas vale mais 1 e outra parte vale menos 1. Então, eu vou separar aquele somatório em 2 somatórios. Um com essas 5 amostras que valem mais 1 e essas 5 amostras que valem menos 1. Fiz aqui. Vai ser o somatório n de 0 até 4, de W de 10 elevado a Kn, menos o somatório de 5 até 9, de W de 10 elevado a Kn. O que aconteceu aqui? O x de n para esse somatório é mais 1, já sumiu. Ficou só mais 1 aqui.
Para esse outro somatório, o x de n vale menos 1. Então, o menos já ficou aqui na frente desse somatório. Dúvidas até aí? Todo mundo viu? Eu peguei esse somatório e dividi em dois somatórios. Um que tem as amostras que valem mais 1 e o outro que tem as amostras que valem menos 1. Agora, isso aqui é uma progressão geométrica, isso aqui é uma outra progressão geométrica. Soma dos termos de uma progressão geométrica, esse somatório vai valer 1 menos W10 elevado a 5K, dividido por 1 menos W10 elevado a K. Esse outro somatório aqui, W10 elevado a 5K, menos W10 elevado a 10K, dividido por 1 menos W10 elevado a K. Mesmo denominador, somos os numeradores. Vai dar 1 menos W10 elevado a 5K, menos W10 elevado a 5K, mais W10 elevado a 10K. Perfeito? Mas agora, eu posso olhar o que significa o W10. W10 elevado a 10K é elevado a menos J2π sobre 10, que multiplica 10K. Corto 10 com 10, é elevado a menos J2π vezes K. Se é cosseno de menos 2π vezes K, isso é igual a 1. Esse termo aqui é igual a 1. Portanto, x de K vai ser igual a 2, menos 2 vezes W10 elevado a 5K, dividido por 1 menos W10 elevado a K. Só algebrismo por enquanto. Repeti a expressão e coloquei o 2 evidentes. 1 menos W2 elevado a K, 1 menos W10 elevado a 5K. De onde que veio esse 2? Dessa propriedade aqui. W10 elevado a 5 é igual a W de 10 dividido por 5, é o W de 2. Aqui que veio esse W2 elevado a K. Mas o W2 é elevado a menos J2π sobre 2. É elevado a menos Jπ, é cosseno de menos π, vale menos 1. Então, o x de K vai ser igual a 2 vezes 1 menos 1 elevado a K, dividido por 1 menos W10 elevado a K. Repara, quando K é par, isso aqui é 1. 1 menos 1 vai dar 0. Quando K é ímpar, isso aqui é menos 1. 1 menos 1 dá 2. Resultado, tá? Que se K for um inteiro par, x de K é igual a 0. Se K for um inteiro ímpar, x de K é igual a 4 sobre 1 menos W10 elevado a K. Trocando os valores de W10, essa aqui é a transformada discreta de Fourier. Esse curso aqui. Foi só aplicar essa fórmula. Dúvidas? Queixas, reclamações, comentários, a partes, críticas, sugestões? Está tranquilo? Só apliquei o somatório. Ok? Senhores e senhoritas, está tranquilo? Sim, professor, tranquilo. Ok. Isso aí não é nada, tá? É um desenho que eu fiz para a lista. E acabei a aula de hoje. Alguma dúvida? Tem 8 minutos. Nenhuma, professor. Perdão? Desculpa, eu não entendi. Nada, professor, só tinha dito que estava sem dúvidas. Oh, ótimo. Obrigado. Fazer a chamada rapidinho. Senhor Alex Oliveira Rocha. Presente. Senhor André Marantes. Presente. Senhor Augusto Salvador Mendes. Presente, professor. Silvia Bianca já até falou comigo. Silvia Bruna Gabriela. Senhor Bruno Nascimento Santana. Presente, professor. Senhor Bruno Eduardo. Ele caiu, professor. Se machucou? Machucou, professor.